fazendo orações específicas por uma determinada família, nós temos uma palavra de Deus para as famílias, uma palavra para os pais e uma palavra para os filhos. Palavra de Deus. Quero lhe convidar a abrir as Escrituras no capítulo 4 de Provérbios. O editor colocou aqui um título em negrito: Exortação Paternal. E eu tinha pensado assim, um tema, uma palavra aos filhos. Há um famoso livro, muito útil, os jovens e adolescentes já têm lido, especialmente eles, uma palavra aos moços. E assim diz a palavra de Deus. Vamos ouvir com muita atenção essa exortação da palavra de Deus. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Eu fico pensando naquela notícia que chocou a todos, aquele estupro coletivo. É mais ou menos uma coisa assim, né? O caminho dos perversos, eles maquinam, eles planejam, né? E como irracionais, eles colocam para fora todos os seus instintos de uma natureza humana decaída. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e
todos os teus caminhos sejam retos. Guarde essa palavra. Todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ilumine. Que o Espírito Santo, o Consolador, que é também o Espírito da verdade, ele nos conduza para toda a verdade. Quero lhe chamar a atenção por alguns minutos, alguns poucos minutos, tendo a sua Bíblia aberta, compartilhe a Bíblia com alguém que está ao seu lado e não a tem, mas vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Prestem atenção, há 3 divisões aqui nesse capítulo. Os primeiros 9 versículos, ele começa a ouvir filhos. Depois, a partir do verso 10, ouve filho meu, até o verso 19. E a terceira divisão, verso 20 em diante, filho meu, atenta às minhas palavras. Por isso, isso é uma palavra aos filhos, mas tem muito a ver com os pais também. Então vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. De forma bem objetiva, eu vou começar logo pelo primeiro ponto, nessa primeira divisão, os primeiros 9 versículos. Eu queria falar aos pais agora, dizer que esses versículos mostram para todos nós o privilégio de instruir os filhos nos caminhos do Senhor. Quando estávamos oficiando aqueles batismos, hoje pela manhã, citamos Juízes capítulo 2 e o Salmo 78. Juízes capítulo 2 diz que depois da morte de Josué e da morte dos anciãos que viveram muito tempo depois dele, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Olha que tragédia! Uma geração que não conhecia o Senhor, nem os feitos do Senhor. E a questão é, qual é a esperança de uma geração que não conhece o Senhor? Queridos, porque temos um país tão atolado na violência e na corrupção, porque as pessoas não conhecem o Senhor. Falta-lhes entendimento da palavra de Deus. Porque se as pessoas ouvissem essas instruções, se as pessoas ouvissem que os teus pés andem por caminhos retos, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, certamente teríamos um país diferente. Aqui o mestre está falando como um pai, como um mestre também. Ele recorda o que lhe foi ensinado. E ele faz uma ligação aqui de 3 gerações. Ele se recorda de seus pais, e ele agora, na pessoa de pai, ao lado da sua esposa, a mãe, ele está falando ao filho. Percebam aqui como ele liga 3 gerações, e ele fala da importância de transmitir a seu filho aquilo que ele mesmo aprendeu. E na verdade, queridos, nesse processo de educação, nós aprendemos muito mais com aqueles que se encontram ao nosso redor, especialmente os membros da nossa família. Vejam aí na Bíblia o verso 4, o verso 1, o pai que aprendeu de seus pais, aí verso 3, e agora ele transmite a sabedoria aos seus filhos. Obviamente que, sendo este um livro de sabedoria, está falando dentro do contexto de uma família israelita, e ele está seguindo aqui aquelas instruções de Deuteronômio 6, que a gente conhece tão bem, e especialmente os versos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Mas sabem, queridos, quando estava estudando o texto, e durante a semana tive um encontro com um irmão aqui da igreja, estávamos estudando também Provérbios, mas algo que me saltou aos olhos foi essa realidade da família de Salomão. Nós sabemos quem era a mãe de Salomão, Batseba. Então comecei a meditar, fui lá para o 2º livro de Samuel, e me deparei com um texto tão conhecido, mas que exalta a graça de Deus neste dia de família secreta, de oração.
eu quero lhe dizer, em nome do Senhor Jesus, que há esperança para a nossa família por causa da graça de Deus. Deus é o restaurador fiel, queridos. Vejam a graça de Deus na vida de Salomão. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, a partir do verso 15, nós temos a história da morte do filho de Batseba, esse filho que foi gerado em uma relação adulterina. Você sabe que durante alguns dias Davi não se alimentou, jejuou e ficou prostrado em terra, buscou a Deus pela criança. Então essa criança veio a falecer, e Davi surpreendeu a todos, porque o verso 23 diz: então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. E obviamente que há um espaço de tempo aqui entre os versos 23 e 24. Verso 24 diz: então veio Davi a Batseba, consolou-a, se deitou com ela, teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Olha a graça de Deus aqui. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Uma outra versão diz Gedidia, o amado do Senhor. Eu gosto muito do que diz a versão NVI, chamado de o amado do Senhor. Estava lendo um comentário de MacArthur, ele faz um comentário desse versículo 25, diz assim: amado do Senhor foi o nome que Natã deu a Salomão, que era amado no sentido de ser o escolhido do Senhor para ser o sucessor de Davi no trono. Um exemplo extraordinário da misericórdia e graça de Deus, considerando-se a natureza pecaminosa do casamento de Davi e Batseba. Um exemplo extraordinário da misericórdia e da graça de Deus. Deus é infinitamente misericordioso e gracioso. Uma família que aos olhos dos homens está estragada, destruída, arruinada, essa família pode vir a experimentar a misericórdia e a graça de Deus. E quando estava lendo o texto, fiquei pensando nessa realidade, e o que Salomão está ouvindo de seu pai é que tanto Davi como Batseba, os dois, instruíram o seu filho. Então, nós precisamos, pais, precisamos encarar esse desafio de instruir nossos filhos nos caminhos do Senhor. Crianças, jovens, adolescentes, as crianças desde a mais tenra idade. Nós não podemos delegar essa responsabilidade à igreja, às instituições de educação. É certo que a escola, a igreja tem uma participação muito importante, mas prioritariamente essa é uma responsabilidade dos pais. Nós não podemos trazer os filhos aqui e dizer à diretora do departamento infantil: quero que você dê um jeito no meu filho. O departamento infantil pode ser um instrumento de Deus, e tem sido, e é. Mas a responsabilidade é nossa
enquanto pais. Eu queria mostrar aqui alguns aspectos dessa questão da educação. Primeiro, queria pensar com vocês, estou falando aqui do privilégio dos pais, os essenciais do ensino. O que é essencial no ensino, na instrução? Nos primeiros 9 versículos, o pai sábio admoesta o filho, dizendo: ouvi a instrução do pai, para conhecerdes o entendimento. Ele admoesta. Essa palavra admoestação, que é uma palavra muito presente na Bíblia, ela tem um significado muito especial. Admoestar significa literalmente convencer o outro com o argumento da palavra de Deus. Isso é admoestar. Convencer o outro com o ensino da palavra de Deus. Assim diz o Senhor. É isso que o Senhor diz. É esta palavra de Deus, a verdade de Deus. Então esse é o método, a admoestação por meio da palavra. O conteúdo, o texto nos fala aqui também. O pai fala ao filho, ao lado da mãe, com autoridade e com segurança, uma vez que ele recebeu também e se apropriou dessa instrução para si mesmo. Olha o verso 2: porque vos dou boa doutrina, não deixeis o ensino. Eu sempre recebo, alguns irmãos também, uma literatura de muita qualidade da editora Fiel, e sempre tem uns textos de meditação. Eu recebi dia desses uma palavra de Kevin de Young: doutrina é importante. Eu achei muito interessante o que ele escreveu. Doutrina é importante. A vida eterna depende dela. Queridos, por causa de alguns, eu vou colocar aqui entre aspas, calvinistas, assim, não misericordiosos, por causa de alguns calvinistas sem sensibilidade, algumas pessoas criaram uma aversão à palavra doutrina, que é um equívoco. Ou então a calvinismo. Quando se fala em calvinismo, o que é um equívoco, né? Ou sobre doutrina reformada, o que é um equívoco também. Hoje, o pastor Cláudio, instruindo a igreja para a eleição de oficiais, quando disse que um presbítero ele deve ser apto para ensinar, ele citou 2 Timóteo 2,24. Não é bom que o servo do Senhor viva a contender, antes deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Então, alguém que tem uma boa doutrina, mas é um contencioso, é alguém que vive procurando confusão, é agressivo, ele está perdendo uma grande oportunidade, né? Então, estou dizendo tudo isso porque doutrina é uma necessidade. Eu já ouvi em alguns ambientes assim eclesiásticos, alguém dizer: nós não precisamos de doutrina não, nós precisamos é de ética, nós precisamos de doutrina não, nós precisamos é de ação. Queridos, isso é um equívoco terrível. O fundamento da ética é a doutrina. A gente só pode ter boa ética se tiver boa doutrina. Agora, esse texto me impressionou porque ele diz que a doutrina é importante porque a vida eterna depende dela. E exatamente esse era o cuidado do pai, o cuidado da mãe de Salomão, quando estava dando instrução ao seu filho, admoestando e usando a doutrina. E o texto de Kevin diz assim: o cristianismo é muito mais do que acreditar na doutrina certa, mas não é menos que isso. Você pode ter a doutrina certa e não ser um cristão. Você pode saber várias noções verdadeiras a respeito de Jesus e não ser salvo. O diabo não é ignorante quanto a quem Jesus realmente é. Nos evangelhos, os demônios são os primeiros seres a reconhecer a verdadeira identidade de Cristo. Você pode saber coisas verdadeiras e não ser um cristão. Mas você não pode ser um cristão sem saber coisas verdadeiras. Olhe a importância desse texto. Você pode saber coisas verdadeiras e não ser cristão, mas você não pode ser um cristão sem conhecer as coisas verdadeiras. E por isso a instrução bíblica é clara, a doutrina para os filhos.
ele continua: algumas doutrinas são absolutamente essenciais. Você pode saber algumas verdades e ainda assim estar perdido, mas existem algumas verdades sem as quais você não será encontrado. O que acreditamos a respeito de Jesus é uma dessas verdades. E ele cita 1 de João 2, 24 e 25. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Concluindo, se estiver interessado em permanecer em Jesus e no Pai, você se importará com a verdade que está permanecendo em você. Não conheceremos a Deus a menos que conheçamos a verdade, o que é outra forma de dizer: você não chega ao céu sem teologia. A promessa de 1 de João é que, se a verdade permanecer em você, você permanece em Deus e receberá o que lhe foi prometido, ou seja, a vida eterna. Então, se você se importa com a eternidade, se você se importa com seus amigos, filhos e pais que não conhecem a Jesus, você se importará em falar de Cristo para eles e em suplicar-lhes para que recebam a Cristo. Porque se eles não conhecem o Filho, também não conhecem o Pai. Não importa quão espirituais e gentis sejam, nem quantas coisas positivas digam sobre Deus. Não enviemos pessoas ao mundo com uma noção meramente vaga de que Jesus salva, sem ensiná-las os pormenores a respeito do Jesus que realmente salva. Jesus é um salvador para todo tipo de pessoas, mas nem todo tipo de pessoa Jesus salva. E ele conclui dizendo: você conhece Jesus Cristo? Você conhece esse homem, esse Deus homem, esse Filho, esse Salvador, esse Rei, esse Cristo? Você buscará conhecer esse Jesus, aquele que encontramos na palavra de Deus, aquele que habita em você através do Espírito Santo, aquele a quem você recebeu quando se tornou um cristão, e nunca mudar de opinião a respeito dele. Não é exagero dizer que o céu está em jogo, seu futuro depende disso. O Espírito de Deus usou Salomão para escrever essas palavras, e ele estava dizendo do método e do conteúdo. Há admoestação, mas o conteúdo é a verdade de Deus, a boa doutrina. Uma outra observação aqui: as verdades eternas. Vejam que o Pai não cria ensinamentos novos, ele apenas transmite aquilo que recebeu naquele contexto israelita. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E a palavra que você ouviu, você aguardará no coração, e essa mesma palavra você transmitirá ao seu filho. Como diz o Salmo 78, para que se levante uma geração que conheça o Senhor e os feitos de Deus. E aí, para concluir esse primeiro ponto, mostrando o privilégio dos pais na instrução dos filhos, ele fala de alguns benefícios. A instrução do pai, o conteúdo da instrução é acompanhado pela revelação dos benefícios. Olha aí o verso 5, ele diz: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Verso 6, quando recebê-la, não deverá abandoná-la, pois ela o guardará. Deverá amá-la, porque ela o protegerá. E nos versos de 7 a 9 ele diz que o único refúgio seguro na vida é a busca incessante da sabedoria do alto. E aí nós entendemos um pouco, queridos, quando Salomão tornou-se rei, e o Senhor deu a ele oportunidade para pedir qualquer coisa que ele quisesse. Ele não pediu poder, ele não pediu riquezas, ele não pediu contra os seus inimigos, ele pediu sabedoria. Ele aprendeu
desde a tenridade, como ele disse, desde a tenridade. Queridos, é certo que Davi pecou, e eu sei que algumas pessoas ainda hoje carregam no coração uma certa resistência para com Davi. Ele pecou, aquele homem, como a Bíblia diz, o homem segundo o coração de Deus. E o pecado não é algo de só menos, algo sério. Mas quando você lê o Salmo 51, quando você lê o Salmo 32, você percebe que Davi não banalizou o pecado, ele não deu desculpas, ele percebeu-se tão indigno diante de Deus. Ele só pôde pedir: tem misericórdia de mim, compadece de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Esse homem estava quebrantado. Ele orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. Quando você lê segundo livro de Samuel, capítulo 7, uma oração de Davi, ele esteve diante de Deus e ele usa uma expressão que eu considero muito preciosa. Ele diz assim: o Senhor sabe muito bem quem é Davi. Ele tem essa consciência, o Senhor sabe quem é Davi. Queridos, você e eu sabemos muito bem quem somos. Somos indignos. Nós não somos dignos de atirar a primeira pedra. Somos miseráveis pecadores. Se a misericórdia e a graça de Deus não nos tivessem alcançado, o que seria de nós? Qual a nossa esperança? E aqui Salomão está se lembrando de um momento especial na sua vida, quando ainda era criança, na sua tenra idade, e ele foi admoestado, e ele foi instruído, e ele foi doutrinado, e ele foi ensinado. É certo que depois Salomão, infelizmente, veio até a se desviar, mas ele se arrependeu e ele voltou. Quando a gente lê o livro de Eclesiastes, é um livro impactante de um homem que foi, pela graça de Deus, quebrantado pelo Senhor. E eu queria lhe dizer em nome de Jesus: pai e mãe, instrua os seus filhos nos caminhos do Senhor, e filhos, ouçam a instrução da palavra de Deus através dos seus filhos. Eu sei que há determinadas fases da vida, e alguns passam por isso, aquela rebelião, aquela rebeldia, eles não querem ouvir, eles não amam mais a casa de Deus, não têm interesse pela palavra de Deus. E eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, esse caminho, longe dos caminhos do Senhor, é loucura. E a promessa de Deus é tão preciosa. Não que estejamos isentos de lutas e de adversidades, mesmo aqueles que mais andam na presença de Deus, mas eles estarão seguros com o Senhor haverá de conduzi-los para o louvor da sua glória. O primeiro ponto foi esse. O segundo ponto, que só são 2 pontos na mensagem, depois a conclusão na parte final. Nós temos aqui nos versos 10 a 19, 2 modelos de vida. E agora eu quero lhe perguntar: qual é o modelo de vida que você pretende, que você quer viver? O primeiro modelo de vida é o caminho da retidão, e o segundo é o caminho da perversidade. Queridos, hoje, com a tecnologia, nós temos informações, e temos até muitas informações, né? Nós acompanhamos as coisas todas. Corrupção acontece no Brasil, mas corrupção acontece na Suíça, corrupção acontece nos Estados Unidos, corrupção acontece no Japão, corrupção na China, muita corrupção na Rússia. Não existe um lugar nesse mundo. É certo que, se você olha ali para alguns países da Europa, não é, que quando eles medem o nível de corrupção, esses países têm quase zero no que diz respeito a essa realidade nossa de terceiro mundo, de países que estão em desenvolvimento e alguns segmentos da sociedade que são desesperadamente corruptos. O problema está exatamente no coração do homem, que ele é desesperadamente corrupto, né? Naqueles conhecidos países nórdicos, né? Então a gente não ouve muito falar sobre a corrupção
deles no sentido de desvio de verba pública, todas essas coisas, mas eles têm igualmente uma corrupção no coração, porque são uma sociedade secularizada, uma sociedade que tem dado as costas para o Senhor Deus. Eles têm um coração igualmente corrompido. Mas essa semana estava lendo um texto e o autor fazia essa pergunta: o que deu errado em nossa sociedade? Cada dia aí, a Operação Lava Jato nos traz uma surpresa, né? Algumas que a gente já sabia, mas não tinha essas informações, e outras que a gente fica sabendo, né? Eu estava dizendo hoje na classe escola dominical, dessas coisas todas que eu vi esses últimos dias, me chocou muito o depoimento de um deputado federal, ex-deputado federal, que está preso, né? Que fala que vinha recebendo propina há cerca de 3 décadas. Isso é uma coisa assim, é muito triste isso, né? E dizendo que o parlamento está contaminado, que muitos governadores também igualmente recebem propinas, e muitos homens que estão no serviço público, e a estrutura, né? Obviamente que há servidores públicos de boa conduta, gente de bem, gente que trabalha com dedicação, mas existe toda uma estrutura corrompida. Está cada vez mais difícil viver uma vida decente e segura, né? Porque a humanidade deu as costas para o plano de Deus, para o propósito de Deus, né? A questão é, qual é a sua escolha? O que você vai optar? O caminho da retidão, o caminho da perversidade? E aí, o servo de Deus, pelo Espírito de Deus, ele faz um destaque aqui, ele fala sobre o destino final dos 2 caminhos. Se você olhar aí versos 18 e 19, para aqueles que percorrem as sendas da perversidade, os desobedientes, os que dão as costas para o Senhor Deus, os perversos, os ímpios, os rebeldes. O destino é um caminho cheio de perigos, de confusão constante. E aqueles que seguem pelo caminho da retidão, ele fala de segurança e certeza crescentes. Então, o Senhor nos tem chamado para andarmos pelo caminho reto, e o caminho reto é percorrido por aqueles que estão atentos à palavra do Senhor. Quando Deus chamou Josué como o sucessor de Moisés, ele instruiu a Josué, dizendo que ele observasse a palavra de Deus, que ele guardasse a palavra de Deus, meditasse na palavra de Deus diuturnamente, e disse a ele: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E a instrução da palavra é a mesma aqui, queridos, é a mesma palavra. Agora, olhe comigo os versos 14 e 15. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas o caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Todos nós, pais, pensamos assim nos nossos filhos, né? Quando eles nascem, e a gente fica imaginando assim, né? Eu já falava sobre isso porque eu ouvia outros falarem isso também, e eu sei que vocês são pais hoje que têm seus bebês, seus adolescentes, suas crianças, vocês falam isso também. Como será o mundo quando meu filho for um adolescente, for um jovem? A gente não pergunta essas coisas, né? Misericórdia, né? O que será do meu filho? O que será da minha filha? Quando eles estiverem no colégio, quando entrarem na universidade. O verso 15, talvez você devesse até grifar aí na sua Bíblia, falando para os jovens e para todos nós. Nós temos 4 verbos que identificam os aspectos necessários para se lidar de maneira urgente com o pecado no seu estágio inicial, quando a gente está sendo tentado a se desviar. Eu sei que alguns que foram criados no Evangelho depois se desviaram,
e pela graça de Deus, esses que são do Senhor mesmo, eles voltarão. E sabe o que eles vão dizer quando voltarem? Que pena que eu passei esse tempo longe dos caminhos do Senhor. Que tempo perdido, que tragédia. E se eles voltarem, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu sei também que pela misericórdia e graça de Deus, alguns crianças, quando crianças foram ensinadas nos caminhos do Senhor, foram adolescentes, foram jovens, nunca se desviaram dos caminhos do Senhor. Que bênção! Gente que aprendeu a amar a Deus e que cresceu, enfrentou pressões. E aqui, esses 4 verbos nos ensinam. Olha o que ele diz aí. Primeiro é evitar. Evite a situação pecaminosa. Isso é a instrução da palavra de Deus para aquele que quer andar no caminho da retidão. Depois o verbo é afastar-se. Afaste-se o máximo possível do pecado. Esse negócio de ficar flertando com o pecado, tem um texto aí que a gente vai ler depois, né? Advertência contra a mulher adúltera, aí o autor escreve assim: um jovem, a casa da mulher estava ali, e ele passava pela rua, e olhava, e ele passava de novo. Moço, sai dessa rua, não é? É isso que o autor estava querendo dizer. E ele ficou para lá, para cá, e a mulher está só olhando para ele, né? Aí depois ela vem a ele e diz: olha, já preparei a cama, já perfumei, meu marido está viajando, levou muito dinheiro, ele vai demorar ainda, né? A palavra de Deus diz assim, não somente nessa área, mas na área do dinheiro, na área do poder. Quando você é tentado, você ouve assim: você vai ficar ganhando essa miséria. Seu patrão está rico, seu patrão viaja aí, viagens internacionais, e você ganhando essa coisinha apertado aí, como é que está seu orçamento? A palavra de Deus é: evite a situação pecaminosa, afaste-se o máximo possível do pecado. O outro verbo é desviar, desviar no aspecto aqui positivo, desviar-se do pecado. E há um outro verbo ainda, passar longe e fugir do pecado, não andar pelos caminhos perigosos. Valdeci pregou aqui e falou desse problema de pornografia na internet, sexo virtual. Você sabe disso, eu tenho falado aqui algumas vezes. Você está lá na internet, você está em um site para ler notícias, política, economia, esportes, algo do seu interesse. Mas aí, dependendo lá do site, que é um desses mesmo, oficiais de notícias tal, né? Aí aparece lá uma mulher sensual. Aí, às vezes, a legenda diz assim: fulana de tal, né, uma dessas celebridades, né, foi lá com a roupa transparente. Clique aí para ver. Olha o perigo aí. É um clique, né? Clique para ver. Então você sabe bem do que eu estou dizendo, né? Os perigos estão aí em todos os sentidos, todas as áreas, né? O caminho da perversidade, esse caminho tortuoso, enganoso, que destrói, que escraviza. Quantas pessoas estão arruinadas? Tem até um artigo antigo, mas é muito útil, de Augusto Nicodemos, falando sobre pornografia. Ele diz assim: a pornografia vicia, e tem gente que está viciado na pornografia. Então a palavra de Deus para nós aqui, para andarmos pelo caminho reto, é essa: evite a situação pecaminosa, afaste o máximo possível do pecado, desvie-se do pecado, passe longe, fuja do pecado. Se você vai a Tiago, capítulo 1, versículos de 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário,
cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olhem para o caminho da perversidade, da incredulidade, da rebelião, o caminho percorrido por aqueles que dão as costas para Deus, e vejam a vereda dos justos, dos que são justificados em Cristo Jesus. Esse texto tão lindo: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. A instrução da palavra de Deus para nós hoje é: sigamos as instruções da palavra de Deus. Que ela seja, a palavra de Deus, a nossa única regra, a regra infalível de fé e de prática, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E para concluir, queridos, já fazendo uma aplicação, eu vou citar aqui rapidamente, nós temos uma série de exortações e promessas. Olhando aí na sua Bíblia, versos 20 a 22, a exortação é: dê ouvidos às instruções e lembre-se dos benefícios da obediência. Verso 23, guarde o coração. Você já conhece bem esse versículo, guarde o coração. Como é que a gente pode guardar o coração? A gente guarda o coração guardando a palavra de Deus. Foi isso que o salmista escreveu, o Salmo 19: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E ele responde: observando segundo a tua palavra. Terceiro lugar, verso 24, nessa conclusão, aplicação: desvie de ti a falsidade da boca e afaste de ti a perversidade dos lábios. Falsidade e perversidade, duas coisas que corroem e que destroem. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor. E por fim, versos 25 e 26, concentre-se no rumo que deve seguir, pois o segredo é focar com determinação o caminho que conduz à vida eterna. Se a gente pudesse dar um lema aqui nessa parte final do capítulo, é: não se distraia, não se desvie. E eu queria concluir exatamente com uma palavra de Salomão, na conclusão do livro de Eclesiastes. Depois de ter falado sobre o que é vaidade, ele escreve a partir da perspectiva de alguém que avalia a vida, que faz uma avaliação da vida, de tudo que acontece debaixo do sol. E ele diz: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Mas esses versículos, na verdade, são dois versículos. Se você quiser abrir comigo, eu vou ler e terminar. Eclesiastes, logo depois aí de Provérbios, Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A suma é: teme a Deus. Essa é a palavra de Deus para o seu coração e para o meu coração. A suma é: teme a Deus. Essa é a síntese de tudo. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Que Ele nos abençoe. O pastor Cláudio vai fazer uma oração, orando pelas famílias, para que Deus restaure, renove, santifique, guarde, e que a gente ande nos caminhos do Senhor. Se você não entregou sua vida a Jesus, agora mesmo aí você pode dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, que seja hoje o dia da volta. Diga: Senhor, recebe-me, lava-me, purifica-me, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Depois da oração nós vamos cantar o hino anunciando.